Salve, salve, boa noite. Mais uma aula, professor Rodrigo Mendes, Brasil, República Velha. E hoje a gente vai conversar sobre esse declínio, essa crise da República Velha, entrando nos anos 30. Essa República Velha que começa com um controle político, né, de oligarquias agrárias no Brasil, ainda com a prioridade da exportação do café. A gente falou sobre isso em outras aulas. E hoje eu conversei com vocês sobre as revoltas sociais, Canudos, Chibata, Vacina, que são os movimentos sociais ali, consequências desse modelo político e econômico do Brasil. E esse quadro, né, esse modelo político, econômico, social do Brasil, ele vai se desgastando no decorrer dos anos. Então, a gente vai falar dos anos 20 aqui. Os anos 20, importantes, os anos 20 também, com influência do mundo europeu. Mas foi uma outra aula para a gente falar das ideologias que vão surgir nesse período. Um período bastante rico de informações, transformações nas sociedades, tanto aqui na América quanto na Europa. E aqui no Brasil, esse momento da década de 20, a gente vai ver a fragilidade, né, onde não se sustenta mais o sistema criado pela elite agrária, quando derrubou o império, ele não se sustenta devido a essas transformações. Então, bora lá. Eu comecei aqui com uma figura de São Paulo, Minas, que eles têm um distanciamento. São Paulo e Minas é o que segura esse modelo político, né, na Constituição de 1891, onde dava autonomia para os estados e o controle dessas elites cafeicultoras, principalmente, os privilégios de comando, de eleger os seus candidatos, fazer com que a política econômica fosse de encontro aos seus interesses. Mas tem uma hora que não se sustenta. Então é isso, tá bom? Eu coloquei aqui uma imagem de fábricas, esse conceito de substituição de importações. A gente está falando de década de 20, então a gente vai, inevitavelmente, trazer o final da Primeira Guerra Mundial. O que isso tem a ver com o continente americano, por exemplo, que é esse conceito que a gente estuda nesse momento aí, chamado substituição de importações. A Primeira Guerra Mundial causa essa transformação na América no sentido de você ter um surto fabril, um surto industrial, uma industrialização tardia, dependendo, né, dessas ações de fora, e esse surto industrial vai impactar o Brasil e a América e gerar todas essas transformações. O que ocorre é que, durante o conflito mundial, principalmente europeu ali, os países levam suas economias, né, orientam suas economias para uma economia de guerra, uma economia bélica. Então, o que se produzia e a gente comprava vai ter uma quebra nesse movimento. E isso força os países aqui a produzir o que era importado. Então, por isso, substituição de importações. Isso é bom, porque desenvolve, então, de uma maneira externa, essa incipiente industrialização, essa incipiente economia de máquinas, que vai gerar essas mudanças na sociedade brasileira e americana. Então, a substituição de importações, ela é consequência da Primeira Guerra Mundial, onde esses países deixam de exportar para a gente passa a importar. Isso muda a nossa economia e, obviamente, muda os agentes inseridos nela. Aqui uma imagem eu vou comentar desses agentes, né, que são os operários. Aqui começam-se as greves, movimento de trabalhadores,
com essas ideologias socialistas, anarquistas, comunistas. É um momento que traz da Europa esse pensamento. Então, desde o momento de imigração no Brasil, do branqueamento da sociedade brasileira, você tem a presença dessas ideias nesses estrangeiros que vêm para cá. E com essas ideias trazidas da experiência europeia, vai impactar aqui também a classe operária. Então, a gente começa em 1917, greves de uma pujança mais marcante no Brasil. Então, a classe operária cresce, óbvio, junto, se está surgindo fábrica, vai surgir operários. Assim também, uma classe média urbana, né, nas cidades do Rio, de São Paulo principalmente, e isso, nessa década de 20, impacta, né, e transforma. Então, é um período de grande efervescência no Brasil, que já era uma vontade, vamos dizer assim, era uma vontade desses agentes da sociedade que agora querem também ter não privilégios, mas que olhe para essas classes também, não somente a classe agrária exportadora, ou aquele modelo agrário exportador primário, né, primário agrário exportador do Brasil. Então você tem essa Primeira Guerra, destabiliza a venda do café brasileiro, questão das exportações, as fábricas, população urbana, e com isso, operariado, classe média urbana, burguesia industrial, que são os empresários desse novo cenário econômico, insatisfeitos com o modelo atual, naquele momento, que já está arcaico, que já está decadente, porque ele não se sustenta, pois ele não atende às necessidades dessas transformações. Aquele modelo onde os privilégios dos cafeicultores são sempre colocados em frente dos outros. Além do mais, é um modelo eleitoral, né? O voto de cabresto, o voto aberto, essa autonomia dos estados de São Paulo e Minas, principalmente, e isso veda a possibilidade desses novos setores terem um espaço na economia, na política e na sociedade, como uma ascensão social. Então, por isso que tem essa grande insatisfação em relação ao governo. As classes urbanas, como eu falei, descontentamento com o governo agrário, isso aqui no Brasil já é de grande valia, mas ainda não é suficiente para derrubar a estrutura montada. Vai precisar de um fator externo, a gente vai falar, que é quando cita essa afirmação. Agora, imagine o que aconteceria caso houvesse uma outra crise. Então, é a crise de 29. Então, o declínio das oligarquias agrárias. Você percebe que, se você tem um modelo agrário primário exportador, é um modelo que visa exportação, que não olha para a indústria, então você não tem uma política de protecionismo para atender os setores da indústria. Então, essa transformação vai impactar bastante. Essa burguesia industrial, o que ela pede? Ela pede protecionismo, questão de tarifas alfandegárias, questão de vocês proteger a sua indústria com os produtos importados. Só que isso não é interessante para a elite agrária, porque a elite agrária depende da exportação do café. E os países dependem das suas exportações de maquinário, de produtos industrializados. Então, se você faz uma política econômica defendendo um protecionismo, protegendo a economia, barrando a entrada facilitada de produtos estrangeiros, isso desagrada os países. Desagradando os países, não agrada os cafeicultores, porque eles dependem desses países para comprar seus produtos agrários, no caso, o café. Então, esse é o descompasso aí, por isso que essa nova situação vai forçar e vai enfraquecer, né, vai forçar a transformação, vai enfraquecer o poder político desses
dessas elites agrárias. Aqui está a classe média urbana, como eu disse, operariado, todo mundo contesta o modelo político e econômico. O modelo econômico dito já, da questão das tarifas, as questões de olhar para esse empresariado. Então, veja que você tem é heterogêneo esse descontentamento. Você tem elites, no caso de empresários, você tem operários, trabalham em fábricas, no chão da fábrica, você tem uma classe média com comércio, com outras profissões dentro das próprias indústrias, das próprias fábricas, que aí também querem uma ascensão social via as suas atividades, seja de estudantes, seus filhos, seja do próprio trabalho. Então, são setores que não falam a mesma língua, empresário e operário, classe média. Você tem também oligarquias que não são atendidas como os cafeicultores, cacau, fumo, charque, arroz. Então, essas oligarquias também desejam mudanças. Então, operário, burguesia industrial, classe média urbana, oligarquias dissidentes, e ainda o movimento dos tenentes, a jovem oficialidade do Exército, descontente também com esse modelo, não querendo fazer parte desse modelo corrupto de fraudes, de desmoralização eleitoral. Então, esses setores heterogêneos, eles têm um viés comum, que é moralizar as eleições com voto secreto, né? Acabar com o esquema de compra de votos, de coerção de voz, de violência no campo, de um controle fechado, onde os parlamentares vão ser eleitos de acordo com a vontade daquele grupo agrário. Então, eles precisam de representantes no parlamento, seja vereadores, deputados, senadores, no executivo, prefeitos, governadores, que os representam. Mas o modelo político do voto aberto, que causa o cabresto, que é o controle, as fraudes, a comissão verificadora, toda aquela estrutura que o Campos Salles montou muito bem lá atrás, isso impede eles de terem os seus objetivos alcançados. Então, eles começam a contestar, obviamente. Isso posto, né, com o modelo econômico, que é esse surto industrial. Isso posto, esses setores vão fazer movimentos, do que eles podem fazer ali, de pressão contra esse modelo colocado pelos cafeicultores, no caso. Então, esse é o quadro, né, o contexto. Percebe que o contexto social, político, econômico do Brasil naquele momento. Então, percebe que, novamente, o modelo econômico, né, ditando assim, dirigindo, né, ditando a maneira como vai ser enquadrado essa nova transformação. E dentro desse modelo econômico vem esses agentes, né? O tenentismo, que é essa jovem oficialidade do Exército, tem uma ideologia confusa, porque é uma ideologia que pensa através da questão militar, né? A salvação, a ideia de salvação do país sempre é quando tem uma confusão, quando tem uma instabilidade. Então, nesse nosso país foi criado essa amálgama de que o Exército entraria, salvaria, higienizasse, desse a civilização, o progresso, a ordem. Esse é um tema muito forte dentro dos militares. E não é diferente do tenentismo, mesmo contrário à sua alta cúpula militar apoiada e com ligação com esses setores agrários. Então, esse nacionalismo não defende essa questão de salvação, mas não toca na questão de um nacionalismo econômico, de uma identidade nacional. É um movimento elitista,
não pensa que a sociedade como um todo, o povo como um todo poderia participar disso, né? Pensa numa centralização do Estado. Essa ideologia militar vem desde do movimento naquela transição da monarquia com a república, onde vamos fazer o quê? Nós estamos num período, num sistema federalista, né? Então é o federalismo, a autonomia dos estados, das elites, ou uma centralização. Isso sempre teve em jogo nesse período aí. E aí eles partem para a ação, né? Ação militar, propriamente dita. A revolta do Forte de Copacabana vou mostrar essa foto clássica do movimento, os 18 do Forte, que junto com civil, é uma manifestação simbólica, foi reprimido, aqui sobreviveram só 2 nesse episódio, foram reprimidos pelo governo. Então, em 1922, não tiveram sucesso, né? Daí o movimento tenentista. Depois eles, novamente, 2 anos, aniversário de 22, eles fazem um outro movimento em São Paulo, a Revolução Paulista de 24, um outro movimento da jovem oficialidade do Exército, os tenentes, contra o presidente, contra o sistema, enfim. Também causaram muito estrago, mas não tiveram sucesso para implementar o que queriam. Eles vão sair de centros de São Paulo e Rio de Janeiro e vão estar com outra ala militar que vem do sul, o Prestes, e então a Miguel Costa e o Prestes, formando a coluna Prestes, que vão percorrer o Brasil, a famosa coluna Prestes, com 25 mil quilômetros, percorrendo o interior do Brasil, com essa ideia e essa propaganda de derrubar a oligarquia cafeira. Então, o Brasil, então, está efervescente por causa disso. As oligarquias dissidentes, como eu disse, as que não são cafeicultoras, lógico, proprietários, então um pensamento liberal, conservador, não vai mexer na estrutura agrária, não tem interesse em favorecer camadas populares, mas essas oligarquias dissidentes, elas se aliam junto com os tenentes e elas têm um fôlego nesse sentido. E elas vão ser usadas depois para derrubar a República Velha, mas num cenário mais caótico de crise. Mas elas vão ser importantes nesse sentido para derrubar a República Velha, fazer a Revolução de 30, entrando um ex-tenente que é o Vargas. Só que aí elas vão perder espaço dentro do governo centralizador do Vargas, uma outra aula. Aqui, nesse momento, é o Epitácio Pessoa e Washington Luiz, os 2 presidentes, que têm problemas. Questão de os nossos produtos na exportação não estão tão valiosos, você tem uma inflação alta, você tem a questão de câmbio, a economia está numa crise. E o momento não é favorável a esses presidentes, mas eles têm a máquina do Estado, o controle todo, que eles elegem quem eles querem. É esse o ponto que une todos os outros setores da sociedade brasileira naquele momento, o voto secreto, que vai ser a bandeira do Vargas lá, nós vamos ver em outra aula. Então, o Epitácio Pessoa entra, ainda é uma dependência do Brasil com os Estados Unidos, a questão de empréstimo, os Estados Unidos compravam o café, com a guerra não tem compra de café, com a crise 29 não tem compra de café, não tem mais empréstimo, que é o que sustenta esses setores da oligarquia cafeira, desde o convento Taubaté. Então, o Brasil já estava exportando muito café, o preço ia cair naturalmente, eles fazem um estratagema superficial para manter o preço e sufocar o país. Esse é o ponto que você tem, então, um governo que quase 30 anos utiliza dessa artimanha, só que prejudica a economia no geral, a sociedade no geral, né, de ter um avanço. E sem, obviamente, né, o aumento salarial, aqui no caso eu sou do militar, os militares vão ficar descontentes, é um momento de repressão ao movimento operário anarquista, porque você já tem esses imigrantes chegando, como eu falei, dessas ideologias. Nesse momento aqui tem a Semana de Arte Moderna, que é importantíssimo,
para mudar a mentalidade, né, da cultura, o movimento artístico, literário, de fazer com que o Brasil abandone um pouco, quase tudo, a escola europeia e faça uma identidade através da literatura, da arte em geral, uma identidade genuinamente brasileira. A Semana de Arte Moderna, eu vou preparar uma aula com outros movimentos artísticos europeus para ter um entendimento melhor sobre a questão do movimento artístico nesse momento, mas ela está inserida em 22 com aqueles setores que já foram ditos aqui. Novamente, tem depois do Arthur Bernardes, do presidente mencionado ali, você tem uma eleição, de novo, Arthur Bernardes é o da situação, né, que eu falei do Epitácio Pessoa aqui agora há pouco, e o Nilo Peçanha. O Nilo Peçanha começa a ter um apoio de outras oligarquias. Então, o governo do Epitácio e do Arthur Bernardes já são dois governos de dificuldade que já aparece dentro do episódio da aula de hoje, a crise da República Velha, essa contestação dos setores que foram mencionados. Tem um episódio aqui do Correio da Manhã de cartas falsas dizendo que houve uma conspiração contra Hermes da Fonseca, o clube militar, gerando mais uma revolta dos tenentes, né? E aí acontece a revolta Forte Copacabana. Mesmo com essas questões todas e contestações e descontentamentos, ainda a máquina do Estado funciona. O Arthur Bernardes vence a eleição. Assim como você vai ver daqui a pouco o Washington Luiz. Só que ele vem a eleição com aquela crise econômica, com uma repressão muito forte, o estado de sítio permite a ele a repressão, a restringir o habeas corpus, restrição dos direitos individuais, uma mordaça, uma censura na imprensa, né, um esquema policialesco muito forte. Então, é um momento, você vê, como eles tentam se segurar pela força, já que a economia já está dando seus sinais de fraqueza, né? Depois do Arthur Bernardes, Washington Luiz, paulista. O Washington Luiz é o último governo da República Velha. Ele tenta fazer uma política, né, de tentar superar, assim, melhorar essa questão de inflação. Essa caixa de estabilização emitir papel moeda, mas dependendo do lastro, do ouro que tem no Brasil. Só que nessa caixa, essa ideia acaba não se concretizando, porque ele pega, em 1929, a crise da Bolsa de Valores. A crise da Bolsa de Valores, ela vai impactar o Brasil de uma maneira brutal, assim como todas as economias, dependendo da economia dos Estados Unidos, estadunidense. Porque era uma dependência muito grande em relação aos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos entram em colapso, começa um processo de falência, um processo de uma crise aguda, que eu vou falar sobre a crise 29 junto com as ideologias totalitárias, fica difícil manter um poder político aqui, porque eu quero que sustentava essa estrutura política, eram os empréstimos e a compra de café, e não tem mais. As oligarquias dissidentes, então, ganham fôlego, o tenentismo ganha fôlego, o empresariado ganha fôlego, porque a força dos cafeicultores deixa de existir com esse colapso econômico, eles vão à falência. Então, as oligarquias gaúchas aqui com o seu charque, o arroz, as nordestinas e norte com o cacau, algodão e fumo. Você tem a sucessão do Washington Luiz, que era para ser um mineiro, Antônio Carlos, ele tem outro preterido, e isso definitivamente rompe as relações São Paulo e Minas, e aí, obviamente, a força política praticamente se deixa de existir da unidade desses cafeicultores. Tem as eleições, o candidato do Washington Luiz vence as eleições, que é o Prestes, junto com o Vargas. O Vargas, Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, tem uma que já vinha desde as outras eleições aí, anteriores,
numa aliança liberal, tentar derrubar o candidato do Washington Luiz, mas não vencem. Só que o movimento das oligarquias residentes já é uma elite agora, né? É uma elite sempre, as oligarquias, e os tenentes, eles ganham força, porque o Washington Luiz vai fazer a famosa degola, ele vai degolar, ou seja, não vai deixar ser empossado parlamentares de oposição, e aí acontece um fato externo, que eles, oligarquia dissidente e tenentes, utilizam como combustível político para estabilizar o governo do Washington Luiz e ganhar força. E aí ganhando força de outros setores. A classe média está muito, muito presente aqui também. E aí o assassinato do João Pessoa, que é o vice na chapa do Getúlio Vargas, eles conseguem fazer com isso uma comoção e desestabilizar o governo e a parte para ação militar. Aí sim, os tenentes, com a oligarquia dissidente, tiram Washington Luiz do poder e o Brasil definitivamente encerra essa República Velha, começando a República Nova com Getúlio Vargas, né? Aqui uma foto do Carlos Prestes, o movimento da coluna, mas a coluna evitou muito o embate nos centros urbanos de São Paulo e Rio, por exemplo, então ela acabou se dispersando, é uma atitude enaltecida por uns, outros, né, falam cometer as suas barbaridades, mas a coluna Prestes é uma bandeira aí dos tenentes, né, nesse sentido. Umas fotos desse modelo de primário agrário exportador, e aqui, como eu disse, a gente faz uma aula aqui a Tarsila, a gente faz uma aula sobre a arte no Brasil nesse momento. Então, espero que vocês tenham entendido o que está por trás, né, dessa questão da crise da República Velha, que era o modelo que está em descompasso com a atualidade. Então, você faz a República no Brasil, que não era para todos, e lá em 1889, cria um modelo econômico pautado na mão dos cafeicultores, com a questão do voto aberto, o coronelismo, as fraudes, e se sustenta por um tempo, mas é óbvio que a economia crescendo e os setores vão surgindo, novos atores, chega uma hora que fica insustentável. Então, foi isso que aconteceu no Brasil, na República Velha. A partir, então, da década de 20 até 30, nesse decênio aí, influenciado pela Primeira Guerra Mundial, que impulsiona fortemente as transformações, e a crise 29, que liquida os poderes cafeicultores, aí não se sustenta mais esse modelo. Agora vamos ter que fazer um Brasil numa república diferente e olhar para esses novos atores. Seria a Era Vargas, que é a próxima aula. Ok? Espero que tenha ajudado vocês nesse episódio de finalzinho de República Velha do Brasil. Um beijo a todos.